E aí, pessoal, tudo bem? Por que eu não apareço em todos os vídeos que eu faço? Por causa disso aqui, ó. Essa cara de mendigo aí, desculpa, mano. É, Esse vídeo está sendo patrocinado pelo Alessandro, que está com problemas lá na casa dele, não pode fazer aula. E um de vocês me falou uma coisa muito interessante. Falou. Eu não consigo ver agora porque ficou atrás da minha câmera. Fausto, você conhece o Nelson Jonas? Quando o assunto é consciência existencial, a percepção dele me lembra muito a sua em alguns aspectos, apesar de que você é muito otimista. Ótimo vídeo. E é isso aí. E aí eu. Eu vi lá no canal do cara e assim, deu vontade de abraçar ele. E deu vontade de abraçar ele porque eu me reconheci nele muito tempo atrás. Já fui esse cara. E eu acho que ele tá precisando de um abraço mesmo, como eu tava na época que eu tava passando pela fase em que ele tá. Ele não mente, ele diz só verdades, só há verdades ali. Pelo menos dos dois videozinhos ali que eu vi pedaços, tá? Não maratonei o canal do cara. Mas aí eu fiquei com vontade de falar sobre uma coisa que eu nunca falei, porque eu vivo me colocando como agnóstico e tal, mas essa é uma coisa muito minha que eu nunca cheguei a compartilhar. Então por que não fazê-lo? É, com uns 15 anos, assim, eu tava com a consciência da família da minha mãe, que morreu de câncer quando eu tinha 1 ano e meio, da forma como eu fui separada da família da minha mãe, da dificuldade de conviver com a família da minha madrasta e do conflito de identidade existencial. E aí eu tinha umas questões que a religião ela não resolvia. E aí eu fui buscar os líderes religiosos, fui falar com o ancião, com o pastor e com o padre, todo mundo cristão. Nenhum deles tinha resposta para as perguntas que eu tinha. E todos eles ficavam desesperados para tentar impedir que eu tivesse determinados pensamentos. Eu falei, não, mas se eu não posso ter determinado pensamento, é porque tem alguma coisa errada. E se eu não posso fazer as perguntas, você não precisa me responder, mas se você não puder fazer as perguntas, é porque tem alguma coisa errada. E aí eu entrei na fase em que o Carlos. Como que é o cartunista lá do Deus e do Diabinho lá? Carlos Ruas? É isso? Um sábado qualquer. Eu virei aquele cara no começo da carreira dele. Hoje ele já tá de boas e é engraçado, né? Porque a internet ela te enriquece num caminho e aí você tem que ficar trilhando aquele caminho pro resto da vida e aí você já tá de saco cheio daquilo porque você já mudou faz tempo, mas aí é o seu trampo e você não pode mudar. É, eu acho que o Ruas ele escrevia muito melhor, ele desenhava muito melhor e ele falava muito melhor na época mais tóxica da vida dele, na época que ele tinha raiva de Deus porque Deus não existe. Então tem uma frustração muito grande ali. Então eu já fui ele, eu entendo muito bem a força que ele tinha no começo da carreira dele. Pô, eu tenho raiva da inexistência de Deus, porque muito provavelmente é alguém em quem ele já havia confiado, alguém que ele já havia se baseado. Não dá pra você estudar tanto a inexistência de Deus se você não tiver um pouco de ressentimento ali. Hoje ele já virou outra coisa, já está em outra fase da vida dele, ele deve ter encontrado o equilíbrio que eu encontrei também. Mas eu passei por essa fase e eu queria dizer pra todo mundo que Deus não existia e eu virei aquele ateu inteligentinho, ou raça nojenta, e é por isso que eu não suporto, porque eu vejo um lado de mim que eu tento negar, que eu tento esquecer. Os seres humanos são assim. E aí eu percebi que eu não podia tirar Deus da vida dos outros porque eu não tinha nada pra colocar no lugar. E aí eu falei, não, eu preciso parar com esse orgulho, eu preciso engolir o meu orgulho e eu preciso admitir que eu preciso de uma força superior. Então, já que eu não consigo encontrar no cristianismo, eu vou procurar em outros lugares. Então, eu vou a templos budistas, eu vou conversar com shintoístas, eu vou conversar com gente da Seisho, eu vou conversar com o pessoal da Tenrikyo, eu vou na igreja batista porque eu já manjo de cristianismo, mas porra, vai que. Então, eu vou conversar com bandistas, eu vou conversar com mormons, espíritas. E aí eu virei um cara muito chato, né? Por que eu virei um cara muito chato? Porque às vezes o olho da pessoa vem brilhando. Tem um templo, Zoom, lá e não sei das quantas, não sei de onde, no interior de São Paulo, vamos lá. E eu falo, vai lá, velho. Vai lá, boa viagem, aproveita, espero que você encontre. Por quê? Eu não posso privar a pessoa de visitar o templo, não sei das quantas lá, Zoom lá, Shun lá. Não posso impedir a pessoa de ir nesse templo. Por quê? Porque eu já estive lá, não nesse necessariamente de São Paulo,
Mas eu já fiz a minha peregrinação. Então eu não posso querer impedir a peregrinação do outro, eu tenho que deixar ele ir. E se ele tiver respostas diferentes das minhas, pô, que bom, porque eu invejo as pessoas que encontraram uma fé. Só que quando então eu me vi como agnóstico, e eu não estou sozinho, né? Porque a internet é cheia dos agnósticos aí, e uma parte muito barulhenta desses agnósticos é o povo inteligentinho que se acha superior aos outros que não acreditam em Deus, e eu acho isso... porque eu já fui esse cara. Mas começa a bater uma inveja de algumas coisas. Por exemplo, as pessoas que têm uma religião, aquela que realmente acredita. Aquela que realmente acredita não tem o problema de ser o Nelson Jonas. Pessoas que têm fé de verdade não têm o problema de serem Nelson Jonas. Pessoas que têm fé de verdade não têm o problema de serem o Nietzsche, por exemplo. Imagina a dor do Nietzsche, imagina o ressentimento dele, imagina a carência dele quando ele vai lá e fala que Deus tá morto. O cara tá precisando de um abraço, né? Não, eu sou forte se eu falar um negócio desse. E se eu tô dizendo que Deus não existe, é porque eu sou o pica grossa das galáxias, que tenho que olhar por mim. Coitado, tá precisando de um abraço. Se você acha que você consegue carregar o mundo nas costas e ter todas as respostas, é porque você tá precisando de um abraço. Então eu estou dando toda essa volta para chegar na parte da fé, né? Então vamos falar da fé. Veja bem, depois de buscar inúmeras fés e invejar a fé dos outros, como que a gente sintetiza essa inveja? Como que a gente resume do que se trata essa inveja? Religião é fé. Religião é fé. Por que eu não tenho curiosidade de conhecer novas religiões que eu não conheci ainda? Por exemplo, se você for me apresentar uma matiz africana, eu vou falar, não quero saber, cara. Mas é porque é preconceito com o negro? Não. É porque eu não... É porque depois de Aslan conversando com o curdo lá, curdo é foda, né? Depois de Aslan conversando com o cara que lutou pelo exército dos corvos, do corvo, onde ele revela uma coisa muito, muito divina ali, que no exército do Aslan tinha gente que orava pelo mal e atingia o corvo e encontrava o corvo. E no exército do corvo tinham soldados que oravam pelo bem e aí atingiam Aslan. Você pode até ter plena convicção de que a sua religião é a única certa na sua vida, mas aí você que é seguidor de Mormon, porque Mormon visitou os Estados Unidos, como é que você justifica o meu tatravô no Japão que morreu sem conhecer o cristianismo? Mas aí como ele não conheceu, ele tudo bem, aí Deus perdoa, mas se ele tivesse conhecido e não seguido, aí ele teria ido pro inferno. Assim, pesado. Para você ter o direito à cura da fé, você tem que ser irracional, você tem que negar muita coisa que é difícil, Religião é fé, você precisa... porque o dia que você provar a existência de Deus, deixa de ser fé e vira ciência, certo? O dia que a ciência provar a existência de Deus, vai se acabar com a fé no mundo, porque aí Deus vai estar ali, você vai encontrar com Ele. E não tem que acreditar mais, você se comunica. Eu sei que isso não vai acontecer de acordo com a fé de todo mundo aí. Mas a fé é você acreditar em alguma coisa que você não pode provar. Se você prova, deixa de ser fé. Então é uma coisa que ou você aceita ou não aceita. Só que você não pode fingir ter fé. Esse é o problema. Então quando alguém fala, olha, se você morrer lutando aqui, né, matando os cristãos, você vai pra Valhalla. Valhalla é da hora. Se você morrer sem ter dado a bunda, você vai pro paraíso. Se morrer, você vai pro terreninho no céu que eu tô te vendendo aqui. Você tem que acreditar genuinamente naquilo para você ter o benefício da fé que cura. Isso é questionável. Ciência explica? Não explica. Não sabe como? Não sabe como, mas não nega que acontece. Uma pessoa que realmente acredita naquilo, ela pode ou não se curar, mas ela tem mais chances de se curar do que aquela pessoa que não acredita em nada. Senão, não existiria o estudo dos efeitos placebo. Senão, as vacinas não teriam que ter duplo falso negócio lá. Que você dá a vacina para alguns e você dá placebo para outros. Porque se o efeito placebo ele não fosse científico, o estudo das vacinas não daria placebo para metade das pessoas que participam do exame. Por quê? Porque o fato de se sentir imunizado te imuniza.
O fato de acreditar que você está indo em direção à cura, te cura. Toda infecção viral dura 5, 6 dias. Primeiro dia você vai numa igreja, faz promessa. Não, tudo errado, volta tudo. Toda infecção viral dura 5, 6 dias. Primeiro dia você vai no médico, ele fala, isso daí é virose. Dá água e deixa dormir. A mãe não se conforma porque a febre subiu de 37,5 para 38. Ela vai em outro médico. O médico falou que é só virose. Aí o segundo médico ele fala, mas é só virose. Vai pra sua casa, dá água, dá bastante água, deixa dormir, espera o corpo responder. Aí no dia seguinte, no terceiro dia, tá com 38,5. No quarto dia, no quarto médico, ele tá com 39. Aí vai responder, você tem que me dar alguma coisa que para a febre desse menino. Ele vai falar assim, é virose, leva ele pra casa, dá umas gotinhas desse negócio aqui. Mas ela não acredita na gotinha, então o efeito placebo não serve. No quinto dia ela tá barganhando com Deus. Ela vai lá na igreja e o pastor fala para ela, se você comprar essa sarça ardente que tava lá onde Moisés pisou no Monte Sinai, você vai ter a presença de Deus na sua casa, ele vai curar esse menino. Sexto dia a criança acorda curada. Ela vai achar que foi o primeiro médico, o segundo médico, o terceiro médico ou o quarto médico que curou a criança? Pois é, nunca mais essa mulher dá dinheiro para médico, ela vai dar dinheiro na igreja, porque é o que cura o filho dela. Ah, é porque essa mulher é uma dona de casa burra, coitada. Não, o povo japonês. O povo japonês acordou um dia querendo se militarizar para guerra, investir em pólvora para poder se expandir. E aí o que acontece? Acorda de manhã, tem um monte de pedaço de madeira na praia. Por quê? Porque tinha um exército mongol de 600 navios vindo para a praia deles. Se esses navios tivessem desembarcado, o Japão não existiria. Mas não desembarcou. Por quê? Porque passou um tufão e afundou todos os navios. Só tava os pedaços de madeira e os soldados mortos lá. Cara, pra que a gente vai ficar investindo em pólvora? Pra que a gente vai ficar investindo em canhão? Por que a gente vai ficar investindo nisso se é na verdade Deus que protege? Vamos pegar todo o ouro que a gente tem, vamos mandar para Kyoto para os caras fazerem templos dourados, porque é isso que está protegendo o Japão. E aí o Japão teve um grande atraso tecnológico militar. Por quê? Porque Deus salva. Efeito placebo é uma desgraça. E sorte que ninguém quis atacar o Japão, porque se alguém quisesse atacar o Japão depois disso, mandaria uma frota para lá e os bons estariam rezando ali para que nada acontecesse. Então você teve séculos que se seguiram em que o Japão ficou supostamente protegido exatamente por esses templos que foram construídos, que foram aqueles que atraíram o vento divino para proteger o Japão. Olha como o ser humano é estúpido. E a gente fala assim, nossa, admiro tanto a cultura, sabe, de vocês. Não estou ofendendo o japonês. Eu estou dizendo que a gente enxerga sabedoria e mágica e magia onde não existe. E a gente enxerga a cura divina onde não existe também. Mas tem uma coisa que acontece. A fé cura. E como que a gente faz se a fé fingida não dá certo? Adianta, por exemplo, a Lana ficar doente e ela tá com 39 de febre e a gente não descobriu o que ela tem e eu ir pra igreja do outro lado da rua aqui, aí eu vou lá e finge que Deus existe, finge que eu oro pra ele e falo, pô Deus, eu sei que você não existe, sem ofensa pra vocês cristãos, mas vou eu na igreja católica aqui, vou falar, eu sei que você não existe, mas eu vou fingir que eu acredito em você, então Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Porque tanta é a vontade que eu tenho que minha filha se cure. Eu consigo fingir fé? Não, eu não consigo fingir fé. Então se eu estive em todas as religiões que eu pude encontrar na época que eu estava fazendo a minha peregrinação e não encontrei nenhuma, então eu preciso criar uma. Então eu preciso criar uma fé que me vista, uma fé que me caiba. Quais foram os ingredientes da minha fé? Seisho Noye diz que o mundo é aquilo que você vê, o copo cheio, o copo meio cheio, meio vazio. O mundo é aquilo que você enxerga nele, é aquilo que você está tentando procurar. Você pode olhar para uma pessoa e buscar o lado bom dela, ou você pode olhar para uma pessoa e você pode buscar o lado ruim dela. Quem está falando a verdade sobre o Anéis de Poder? Até agora que eu vi, ninguém. Porque quem quer enxergar o lado bom tem um monte de coisa boa para ver. Quem quer enxergar o lado ruim tem infinitas coisas para ver. E aí tem um monte de gente pagando boleto dizendo que a série é, quando na verdade o cara que não assistiu não sabe o que a série é. Ele tá vendo versões enviesadas das coisas. Igual o cara que é cristão e nunca leu a Bíblia. O cara que é cristão e nunca leu a Bíblia, ele acredita que a série é boa ou não é boa sem ter assistido a série. É só porque ele vê o youtuber falando da série. E se ele dá o azar de cair num canal de herói retardado,
aí você vai ser um seguidor de Malafaia ou Bispo Macedo, que tem tudo ali menos cristianismo. Tem gente que faz 1h40 de react a uma série que só ele assistiu na cabeça dele. Mas assim, se a gente não tem uma fé de verdade, então a gente precisa criar uma. É, Já que o mundo é aquilo que você vê, então a gente não vai focar na merda. Nessa nossa religião que a gente vai criar, a gente não vai focar na merda. Então quando tiver as pessoas, eu vou tentar olhar o lado bom delas. Exceto jogando HOTS. Jogando MOBA é outra coisa. Aí não tem religião, Deus não existe. Aquilo é a casa de Melkor, aquele lugar lá. Mas quando você está no dia a dia, conversando com as pessoas, trabalhando, quando você está no mercado, quando você está no trânsito, você vai olhar pro lado bom das pessoas e falar, porra, ela tá buzinando que nem uma retardada em fila dupla porque a filha dela tá passando mal e ela tá querendo ir pro hospital, cara. Se eu tivesse com minha filha passando mal indo pro hospital, eu ia estar fazendo a mesma coisa. Então eu vou tentar olhar o lado bom dela, porque aí eu não vou começar a buzinar e perseguir, querer bater no carro dela porque ela é uma escrota. Tá vendo como são pequenos atos de bondade que mantêm a escuridão distante? Então eu vou parar de focar no lado merda das pessoas e das coisas e eu vou tentar focar no lado bom, embora eu nem sempre consiga. Ah, Fausto, mas então por que grande parte dos seus vídeos são sobre problemas? Porque não tem sentido eu fazer um vídeo no YouTube e falar, gente, olha como a grama é verde. Olha como é gostoso olhar para uma árvore velha no parque. Olha como é gostoso andar com a Lana de mãos dadas na praça. É, essas coisas boas são boas de serem mencionadas. Mas aí eu vou estar falando, olha como é gostoso passear com a Lana no parque, para uma mulher que é estéril e o sonho dela é ser mãe. Entende que eu vou tentar passar coisas boas para as pessoas que não necessariamente vão ser absorvidas como boas pelas outras pessoas. Agora, aquilo que é realmente transformador para a sua vida, geralmente é solução de problemas. A gente vai falar do problema que as pessoas estão passando e de como contornar. Então, é claro que quando você pega a somatória do histórico do meu canal, ele vai ser muito sobre negatividade, mas uma pegada boa, uma abordagem boa sobre a negatividade. Como é que a gente transforma isso numa coisa boa? Como é que a gente tem um comportamento positivo diante de uma adversidade dessa? Renato Russo diz numa música dele uma coisa muito interessante. Ele extremamente... Eu esqueci o nome do cara, né? Nelson Jonas. O Renato Russo era o Nelson Jonas. Só que com um pouquinho de Fausto. Na verdade, sou eu que tenho um pouco de Renato Russo, porque eu escutei muito cara quando era adolescente. Ele diz um negócio assim: se o mundo é mesmo parecido com o que vejo, eu prefiro acreditar no mundo do meu jeito. Olha como essas palavras são poderosas. Se o mundo é mesmo parecido com o que vejo, eu prefiro acreditar no mundo do meu jeito. O mundo é aquilo que você vê. Então não dá pra focar na merda. Então se Sauron tá conquistando toda a Terra-média, então a gente vai tentar ser Hobbit ali. A gente vai tentar fazer o melhor que a gente pode, dentro das nossas possibilidades e a gente vai se apegar àquilo que a gente tem de bom na vida. O gosto dos morangos, a memória dos gostos do morango. Então aqui a gente tem procedimentos, a gente tem os rituais da nossa religião, que é você procurar a melhor estratégia para sobreviver, acreditar no contrário de Murphy, acreditar, não é esperar, acreditar não é esperar. Você vai desenvolver a melhor estratégia porque você acredita que essa melhor estratégia ela vai cair numa situação em que tudo que pode dar certo vai dar certo. Isso é um pouco de Tolkien, isso é um pouco de Murphy ao contrário. Então, a abordagem que eu tenho eu vou me preparar para minha entrevista. Se eu tenho a chance de passar, então eu vou passar. Se eu tenho a chance de passar, então eu vou passar e eu vou me comportar como se eu fosse passar. Eu vou me comportar nessa entrevista como se eu fosse de fato passar. Então quando o cara for me entrevistar lá, eu vou me portar como se essa entrevista já tivesse acontecido e como se eu já fizesse parte dessa empresa. E aí eu vou recapitular uma coisa que não aconteceu ainda. Parece o Neymar, né? Saudade das coisas que a gente não viveu. Mas eu chego lá na entrevista e falo, meu nome é Fausto, tenho total potencial de trabalhar nessa empresa, mas eu não vou falar isso pra você porque vai parecer arrogante. Então eu estou à sua disposição para responder qualquer pergunta que você tenha sobre mim. Por que você acha que você vai ser útil para a empresa? Já estudei a empresa, já me sinto trabalhando nela.
porque eu estudo muito e eu sou proativo e eu sempre ajo de forma como se as coisas fossem dar certo, e quando não dão eu refaço a estratégia. E eu sempre faço o meu melhor, como se a empresa fosse minha, como se eu quisesse o crescimento disso acima do meu próprio ego. Eu quero os resultados acima do mérito dos resultados daquilo que no que eu participar. E aí eu vou para as especificações técnicas. Eu vou me comportar como se a coisa fosse de fato dar certo. E se não der certo, aí Shoganai. Shoganai tem vídeo de Shoganai no canal. Shoganai é religioso, cara. Shoganai é religioso. Você está atrasado para a entrevista. Seu ônibus parte daqui 5 minutos. Você vai sair de casa, você vai correr o máximo que você pode. Você vai correr como você nunca correu. Você vai correr o mais rápido que você puder. Mas entrou no ônibus, o ônibus pegou trânsito, Shoganai. Pera, Shoganai? Não. Então, retraça uma estratégia. Dá para eu sair daqui correndo? Dá para eu sair daqui e pegar emprestada a bicicleta de alguém e sair pedalando? Dá para eu pedir carona para um cara na moto? Então, eu vou pensar em todas as possibilidades de eu chegar mais cedo a tempo nessa entrevista. Se eu esgotei todas as possibilidades e não tem como, Shoganai. Aí o seu sistema parasintático tem que funcionar o mais rápido que ele puder. Porque ele estourou, você ficou nervoso. Viu que não tem como, viu que não tem jeito, então se acalma o mais rápido que você puder também. Shoganai. Agora, Shoganai não tem jeito, fazer o quê? Deixa quieto, foda-se. Eu tô proibido de me fazer sofrer esgotando a possibilidade. Ficar chorando pelo leite derramado é não respeitar o Shoganai. Por quê? Porque o leite já caiu. Cara, limpa e segue a vida. Ah, mas eu queria tomar, foda-se, já foi. Você vai comprar outro ou não vai comprar outro, ou vai ficar sem. Só que você tem que aprender a lição, tomar cuidado para não derrubar de novo e desenhar a sua melhor estratégia. De novo, e essa melhor estratégia vai ser feita acreditando que Murphy está errado. Acreditar que Murphy está errado é poderosíssimo. Por quê? Por causa do sobrenatural? Não. Porque o mundo é aquilo que você vê e às vezes a oportunidade está ali e você não enxerga. Por quê? Porque você está olhando para o cocô. Às vezes você está numa situação, numa empresa em que todo mundo tem um problema e tem a solução ali do lado. Só que as pessoas estão remoendo tanto problema, estão falando, porra, olha que merda, a gente ia ganhar o bônus, não vai mais, a gente ia ter festa da empresa, ia ter a Anitta no show da empresa e não vai mais ter. Ou ao contrário, se você não gosta dela, porra, agora ia ter o meu ídolo, agora vai ter a Anitta no show, que bosta. Você fica remoendo aquilo porque você é ruim em Shoganai. Shoganai é uma skill que você tem que upar. Isso daqui é uma skill que você começa com um pontinho ali, criança. E aí você vai upando e você tem que deixar level 100 no seu char. Quando não tiver jeito, não tem jeito. Você vai esperando pelo melhor, mas você tem que estar preparado para o pior. Você tem que estar preparado para o pior e a hora que der o pior, você abraça ele e fala, segue a vida, segue a vida. Você vai tentar enchantar acreditando que vai passar. Falhou, foda-se. Joga no lixo, esquece que um dia você teve aquilo e começa a grindar de novo para você comprar outro item. E aí você desenvolve uma melhor estratégia e às vezes a melhor estratégia é simplesmente acreditar que vai dar certo e continuar fazendo aquilo que você precisa para dar ao seu RNG a oportunidade de dar certo mesmo. Porque tem gente que vai em 3 entrevistas e para, e vira um desalentado. Tem gente que continua indo em entrevistas. Tem gente que tenta vender brigadeiro numa lojinha num dia e não consegue e para. Aí vai no segundo, não consegue e também para outra vez. Caguei o meu raciocínio. Mas se a pessoa deixa de ir lá toda vez, se ela for todos os dias, ela vai ser muito chata. Mas se ela passar 3 vezes por semana no lugar lá, oferecendo os brigadeiros e nunca ninguém comprar, em algum momento a pessoa vai parar e vai falar assim, pô, essa pessoa ela não tá vendendo no desespero, né? Ela vive disso. Ela vive disso porque ela passa aqui todo dia tranquilona, vendendo com um sorriso no rosto. Então o brigadeiro deve ser bom. Por quê? Porque se ela tá vivendo disso, a próxima vez que eu quiser um brigadeiro e eu não gosto muito de doce, eu vou comprar com ela. Aí passa 3 semanas, o cara vai lá, o cara que não gosta de brigadeiro, compra o seu brigadeiro, experimenta e fala, nossa, que delícia. E sai fazendo propaganda para um monte de chocolatra. Pronto. A sua insistência, o seu comportamento positivo, a sua ideia de desenhar estratégias que funcionam, esperando que o melhor aconteça, foi recompensado com um cara que não gosta de brigadeiro, mas que experimentou porque te via todo dia e queria te ajudar. E te recomendou para um monte de gente que adora brigadeiro e que agora vai começar a comprar 2 vezes por semana. A vida é isso, é ter comportamento
positivo em face às adversidades, é saber lidar com as perdas, aprender com as perdas, aprender com os fracassos e desenhar estratégias melhores daqui para frente. Então, quando você me pergunta sobre esperança, eu falo, eu tento impor esperança como um ritual espiritual. Eu tenho esperança que vai dar certo, não fruto da razão, é um fruto de uma crença religiosa mesmo. É, e, mas essa esperança ela é sintética, ela não é resultado de razão, definitivamente não, e nem de fé genuína. E quando eu falo que a minha esperança ela não é resultado de fé genuína, é porque ela é ela é resultado dessa fé sintética que eu criei. E pasmem, funciona, funciona. Eu não sei se vocês vão conseguir fazer o que eu faço, mas isso daqui na minha vida funciona que é uma maravilha. Porque antes eu olhava para pessoas religiosas e eu tinha inveja delas. Eu falava, elas têm o buff da fé e eu não tenho. É, e agora de alguma forma eu consigo. Então, quando eu tenho um problema de saúde na família, a gente vai desenhar a melhor estratégia e vai dar toda a chance do mundo, do RNG jogar a nosso favor. E se falhar, jogar nai. Mas pelo menos você tem o conforto da positividade. Porque senão você vira Nietzsche, senão você vira esse cara do canal aí que eu já esqueci o nome dele pela 20ª vez. Nelson Jonas, ele é legal, ele fala a verdade em tudo que ele diz, mas ele precisa dar um abraço. Talvez eu também precise, tô falando do cara aqui, foda-se. Bom, espero que seja útil, eu preciso ir lá porque o Fábio tá me chamando para esse grande abraço.